Adotarei o nome que meus inimigos mexicanos me deram. Os brancos o aprenderão e você o merecerá. Jay Silverheels fez história como o primeiro nativo americano a interpretar um personagem indígena na televisão. Ele ficou famoso como tanto em O Cavaleiro Solitário, mas, nos bastidores, algo estava muito errado. Em 1957, quando lhe perguntaram sobre seu papel mais famoso, ele disse apenas 3 palavras: "Tonto é estúpido". Esse não era o único segredo. Ele recebia metade do salário de seu colega branco. Um diretor chegou a tentar agredi-lo fisicamente no set de filmagem, e o próprio nome Tonto representava algo do qual ele jamais conseguiria escapar. Hoje, vamos descobrir o que realmente aconteceu com o homem que sorria para as câmeras, mas sofria em silêncio. J. Silverheels nasceu Harold J. Smith em 26 de maio de 1912, na reserva indígena Six Nations of the Grand River, perto de Hagersville, Ontário. Ele vinha de uma grande família Mohawk, um dos pelo menos 10 filhos que viviam amontoados em uma casa pequena. Seu pai, Alexander George Edwin Smith, era um herói de guerra Cauga, que recebeu a Cruz Militar na Primeira Guerra Mundial por bravura em combate. Mas, após a guerra, voltou para casa traumatizado, surdo devido à artilharia, preso a uma fazenda e sobrevivendo com apenas $49 por mês do governo canadense. Suas medalhas de guerra não sustentavam a família. Seus ferimentos nunca sararam. Harold o via sofrer com dores de cabeça e perda auditiva todos os dias. Sua mãe, Mabel, era parte Mohawk, parte Sêneca, e carregava o peso de manter a casa funcionando. Ela usava medicina tradicional porque os médicos não os atendiam. Eles não tinham muito dinheiro, e o pouco que possuíam vinha da terra, do comércio ou do conhecimento de ervas. A pobreza os acompanhou desde o início. Aos 5 anos, Harold já demonstrava talento atlético, participando de partidas locais de lacrosse na reserva indígena. Aos 19, jogava lacrosse profissionalmente pelo Toronto Teumps, sob o nome de Harry Smith. Ele não estava sozinho. Seus primos e irmãos, Porky, Beef e Chubby, estavam com ele, viajando por Buffalo, Rochester, Atlantic City e outros lugares. Jogaram praticamente sem parar durante a década de 1930, ganhando dinheiro, driblando a pobreza e construindo uma reputação. Essa reputação se tornou Silverheels, calcanhares de prata, dado a Harold depois que ele ultrapassou um defensor tão rapidamente que seus sapatos pareciam brilhar em prata, e o apelido pegou. Os jornais repercutiram o fato. Os fãs compareciam só para vê-lo correr. Em uma temporada, ele marcou mais de 4 gols por jogo, e os técnicos começaram a designar 2 jogadores apenas para marcá-lo. Mas a fama no esporte não significava a liberdade do sistema. Harold cresceu enquanto os internatos indígenas do Canadá tentavam erradicar as línguas indígenas. Em Six Nations, os alunos eram espancados por falarem Mohawk. Alguns eram alimentados com sabão ou açoitados. A própria irmã de Harold foi enviada para um internato e voltou sem conseguir falar sua própria língua corretamente. Famílias foram dilaceradas por políticas que proibiam cerimônias, puniam sua espiritualidade e as forçavam ao silêncio. As autoridades as chamavam de preguiçosas. Disseram que não tinham capacidade para competir. Essa mensagem persistiu não apenas nos relatórios, mas no dia a dia, na forma como as pessoas os viam, falavam deles e os tratavam. Quando a Grande Depressão atingiu o país na década de 1930, a família de Harold, como muitas outras, afundou ainda mais. Eles se mudaram para Buffalo.
Harold fazia bicos, trabalhava em fazendas, fazia o que fosse preciso. Seu pai, apesar de ser um veterano condecorado, mal conseguia se mover sem sentir dor. Sua mãe trocava relíquias de família por comida. As rações do governo frequentemente estragavam. Harold viu seus pais abrirem mão de tudo só para manter a luz acesa. Esse tipo de pobreza não afetava apenas o estômago. Fazia as pessoas se sentirem como se não existissem. Ainda assim, Harold perseverou. Sua velocidade no campo de lacrosse abriu portas. Em 1932, ele se profissionalizou e jogou por dinheiro, $75 por partida, uma quantia considerável durante a Grande Depressão. Em um jogo em Montreal, uma falta violenta provocou uma briga generalizada e Harold desferiu socos que lhe renderam uma suspensão. Mas, quando voltou, a venda de ingressos triplicou. As pessoas queriam vê-lo jogar, mesmo que isso significasse controvérsia. Ele virou notícia e continuou em frente. Depois veio o boxe. Harold lutou como peso médio no torneio Luvas de Ouro no Madison Square Garden. Chegou às semifinais antes de levar um soco brutal que fraturou sua mandíbula em 2 lugares. A lesão acabou com seus sonhos no boxe, mas o prêmio em dinheiro o manteve à tona. Ele perdeu quase 11 quilos com uma dieta líquida, mas não desistiu. Aquela luta o ensinou a suportar a dor e seguir em frente. Em 1937, ele fez uma turnê por Los Angeles com seu time de lacrosse. Um dia, enquanto corria no estádio Gilmore, o comediante Joe E. Brown o viu e ofereceu-lhe um pequeno papel em um filme. Harold fez uma cena de ação, uma defesa espetacular que precisou de 11 tomadas para ficar perfeita. Recebeu $150. Isso era o dobro do que ganhava jogando lacrosse. A partir daí, as coisas mudaram. Ele conseguiu um cartão do Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild. Começou a se apresentar como J. Silver Hills e no final do ano já havia aparecido em 5 filmes. Ele não era uma estrela, mas estava dentro. Hollywood não estendeu o tapete vermelho. Ele trabalhou como dublê, ganhando menos de $20 por dia e quebrando mesas à noite para sobreviver. Mas em 1939 conseguiu um papel de verdade tocando tambores às margens do rio Mohawk. O salário era de $350 por semana, mais do que ele jamais havia ganho. Os estúdios gostaram do nome artístico Silver Hills. Disseram para ele usá-lo oficialmente, pois soava exótico. Ele aceitou pequenos papéis, geralmente interpretando índios sem nome. Os diretores de elenco o faziam tirar a camisa como se estivesse em exibição. Julgavam mais seu físico do que sua atuação. Mesmo assim, ele comparecia, decorava suas falas e continuava conseguindo trabalho. Em 1941, finalmente conseguiu um papel com falas. Naquela época, ele já havia participado de mais de 15 filmes, geralmente sem créditos, interpretando o papel de batedor indígena ou o segundo guerreiro. Mas ele nunca desistiu. Estudou Shakespeare porque um amigo disse: "Se você conseguir ler isso, conseguirá ler qualquer coisa." No início, ele não achou que fosse para ele, mas aprendeu. Serviu na Segunda Guerra Mundial, embora os registros sejam escassos. Em 1945, retornou a Hollywood com um novo nome, J. Silvers. Mas a indústria não havia mudado. Atores indígenas ainda eram deixados de lado em favor de atores brancos maquiados. Os papéis eram poucos e os que existiam eram insultantes.
Em 1946, ele fez um teste para o filme Capitão de Castella, passando fome para que o terno coubesse. O diretor o obrigou a tirar a camisa como de costume. Foi humilhante, mas ele conseguiu o papel. O filme foi um fracasso de bilheteria, mas ele tinha um emprego. Mesmo assim, ele não recebeu créditos, mesmo quando tinha falas. Ele viajou pelo sul com seu time de lacrosse, onde o racismo era palpável e inescapável. Hotéis o rejeitaram. Restaurantes se recusaram a atendê-lo. Ele dormiu em ônibus enquanto seus colegas de equipe brancos conseguiam quartos. Certa vez, em Louisville, a polícia o ameaçou apenas por usar um banheiro com placa indicando somente para brancos. Esses não eram eventos isolados. Eles eram constantes. É por isso que, mais tarde, quando finalmente teve uma plataforma em Hollywood, ele a usou para lutar por melhores papéis e representatividade. Passou-se uma década antes que alguém realmente o notasse. Isso mudou em 1948, quando o diretor John Huston o escalou para o filme Key Largo, ao lado de Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Jay interpretou Tom Osceola, um fugitivo icônico. Finalmente, um papel de destaque em um filme de um grande estúdio. As filmagens aconteceram nos estúdios da Warner Brothers em Burbank, durante 78 dias, recriando a Flórida em um ambiente controlado para reduzir custos. Mas, para Jay, isso significou sair das sombras, não ser mais apenas mais um nome perdido nos créditos. 2 anos depois, em 1950, Jay foi escalado para Broken Arrow, um faroeste que se dizia progressista, mas não conseguia se desvencilhar completamente dos velhos hábitos. Ele interpretou Jerônimo, um papel forte, mas não o protagonista. Esse papel ficou com Jeff Chandler, um ator branco. Brooklyn usou maquiagem escura para interpretar Cochise. Mesmo em um filme que tentou apresentar os nativos americanos de forma mais justa, Hollywood não conseguiu deixar atores nativos protagonizarem os papéis principais. Pessoas da etnia Apache foram contratadas como figurantes na reserva de Fort Apache. Jay, um Mohawk canadense, deu dignidade a Jerônimo, mas a contradição não passou despercebida. Então chegou o momento que mudou sua vida e a história da TV. Em 1949, quando o Lone Ranger estreou na ABC, Silvers venceu outros 35 atores para interpretar Tonto. A série foi ao ar em 15 de setembro. Pela primeira vez, um nativo americano interpretou um personagem nativo americano na televisão. Por 2 décadas, a versão radiofônica de Tonto havia sido dublada por homens brancos como John Todd e Roland Parker. Mesmo quando os produtores de TV consideraram escalar um ator nativo, hesitaram. Um deles foi demitido por se recusar a falar inglês com sotaque carregado. Eles voltaram a considerar John Todd antes de finalmente darem o papel a Jay. Na época, o padrão de Hollywood era pintar os atores italianos com argila vermelha, como a usada em tigelas armênias, para que parecessem suficientemente nativos. A escolha de Jay quebrou esse padrão. Ele não deveria ter conseguido o papel, mas conseguiu, e isso mudou tudo. Sempre houve um problema com o nome. Tanto significa tolo ou estúpido em espanhol. Silver Hills sabia disso e convivia com isso. Em público, ele sorria. Em particular, ressentia-se disso. Em 1957, durante uma visita à sua reserva indígena em Ontário, alguém lhe perguntou sobre seu famoso papel.
Sua resposta foi rápida. Tanto é estúpido. Foi tudo o que ele disse. Apenas 3 palavras. Mas, por trás dessas palavras, havia uma década de frustração silenciosa. O nome permaneceu ao longo das décadas, mesmo quando grupos indígenas americanos apontaram seu caráter ofensivo. Quando Johnny Depp interpretou Tanto em 2013, a controvérsia ressurgiu. Nada havia mudado, e não era só o nome. Jay tinha fama de nunca ler suas falas, não por preguiça, mas porque as falas eram frequentemente ruins, um inglês truncado e artificial, escrito para soar autêntico. Então, ele improvisava, inventava tudo. Eu espero aqui, você vai para a cidade. Isso mesmo, as frases pegaram. Os diretores ficaram furiosos. Alan Geinhardt se lembrou de como um diretor, Wilhelm Tilla, ficou vermelho de raiva e precisou ser contido fisicamente para não agredir Jay no set de filmagem em 1955. Mas Clayton Moore, o próprio Cavaleiro Solitário, defendeu seu colega de elenco. Deixa rolar, ele dizia. Soa mais natural. Jay tinha razão. Ele sabia como as pessoas realmente falavam, mas Hollywood não queria isso. Eles queriam um estereótipo e ele foi obrigado a interpretá-lo. Nos bastidores, as coisas não eram muito melhores. O orçamento para cada episódio era de apenas $12.500 americanos. Então, economizaram em tudo. Jay e Moore nem sequer tinham camarins adequados no início. Precisavam trocar de roupa no banheiro de um posto de gasolina ali perto. O calor nas locações era brutal, especialmente em Chatsworth, onde os figurinos de camurça e lã se transformavam em fornos. Jay não aguentava mais. Um dia, ele se recusou a se vestir, simplesmente ficou parado esperando. Moore o avisou que atrasar as filmagens poderia custar empregos, mas Jay não cedeu. No dia seguinte, camarins privativos apareceram. Foi uma pequena vitória, mas significou alguma coisa. Jay poderia simplesmente ter aceitado a fama. Ele era uma estrela agora. O programa The Lone Ranger era um dos mais populares da TV. Ficou em 7º lugar na audiência Nielsen, na temporada de 1950-551, e permaneceu entre os 30 mais assistidos por anos. Ao longo de 8 temporadas, foram produzidos 221 episódios. Mas Jay nunca se esqueceu do preço. Ele não gostava do que Tanto havia se tornado. Não gostava de ser o ajudante que sempre falava em frases truncadas. Ele era fluente, articulado, perspicaz. Mas a série não o deixava ser assim. Então veio um susto que paralisou a série. Em 1955, durante um ensaio de uma cena de luta, um dublê caiu em cima de Jay. Moore percebeu que algo estava errado. Jay estava andando de forma estranha. Ele o seguiu até o trailer e o encontrou agarrando o peito. Ataque cardíaco. Apesar de ser um atleta, campeão de lacrosse e boxeador premiado com Golden Gloves, Jay era um fumante inveterado. Ele ficou 8 semanas afastado se recuperando. Durante esse período, um novo personagem, Dan Reed, foi introduzido para preencher a lacuna. Os roteiristas explicaram a ausência de Tanto, dizendo que ele estava em Washington se encontrando com o grande pai branco. Essa frase dizia mais do que eles imaginavam. Em casa, Jay era apenas Harold Smith. Ele se casou com Mary Doma em 1945 e teve 4 filhos com ela: Jay Jr., Marilyn, Pamela e Karen. De seu primeiro casamento com Bobby Smith, ele teve mais 2 filhos, Steve e Gail. Ele brincava sobre a herança mista deles. No programa Tonight Show,
certa vez disse que se casou com uma italiana para se vingar de Cristóvão Colombo e chamou os filhos de Indolens. Mas a piada escondia algo mais profundo. O avô de Jay havia sido um chefe Mohawk. Ele cresceu na Reserva das Seis Nações, em Ontário. A versão de Hollywood sobre os indígenas estava muito longe da verdade que ele carregava consigo. Em 1953, Jay Silverheels assumiu o papel de Satanta, um chefe Kiowa, no filme War Arrow. Não era um papel principal, mas o colocou ao lado de grandes nomes como Maureen O'Hara e Jeff Chandler. As filmagens se estenderam do início de março até abril, realizadas em diversas locações no Arizona, como Angalas e o Rancho Empire de Sonita, além de algumas cenas em Agoura, na Califórnia. O que começou como um sólido faroeste de ação acabou sendo reduzido pelo diretor George Sherman, que cortou várias sequências de ação e a substituiu por cenas com diálogos que explicavam a ação em vez de mostrá-la. Até mesmo o estúdio admitiu posteriormente que essa decisão enfraqueceu o filme. Ainda assim, o filme tinha cenas de ação impactantes e visuais ricos em Technicolor. Maureen O'Hara diria mais tarde que Chandler era simpático, mas não a impressionou como ator. O personagem de Silverhill estava do lado oposto do conflito central, um lembrete de como os papéis indígenas geralmente eram colocados à margem do foco, mas ainda presentes. No ano seguinte, 1954, ele desempenhou outro papel coadjuvante em Drums Across the River. Desta vez, interpretou T.A., em um faroeste dirigido por Nathan Geran e estrelado por Audie Murphy. O filme foi rodado em Technicolor em alguns dos locais mais belos da Califórnia, incluindo Barton Flats e Red Rock Canyon. Murphy interpretava um jovem que tentava impedir uma guerra com a tribo Ute, enquanto era acusado de um crime que não cometeu. O papel de Silverhill não era apenas figurante. Seu personagem representava a voz indígena em uma história sobre disputas de terras e tensões crescentes. O filme tinha cenas intensas a cavalo, lutas e o que um crítico chamou de salto mortal, uma cena que se destacou. Esse tipo de cena física era natural para Silverhills, que já havia sido jogador de lacrosse e boxeador. Morris Ancram contracenou com ele como chefe Uri em uma produção que custou cerca de $1 milhão, um orçamento considerável para a época. Após o término da série O Cavaleiro Solitário em 1956 e sua suspensão em 1957, Silverhills retornou como tanto em 2 filmes para o cinema. Primeiro veio O Cavaleiro Solitário em 1956, depois O Cavaleiro Solitário e a Cidade Perdida do Ouro em 1958. O segundo filme tinha 81 minutos de duração e foi filmado em Coors Eastman, pela United Artists. Ele atuou ao lado de Clayton Moore. Mais uma vez, o filme teve um bom desempenho. Não foi um sucesso estrondoso, mas também não foi um fracasso. O que realmente o impactou foi o que veio depois. O papel de tanto o tornou famoso, mas também o limitou. A partir daí, a maioria dos papéis que lhe ofereceram foram semelhantes, geralmente de personagens indígenas magros e estereotipados. Foi esse tipo de estereótipo que, aos poucos, reduziu suas opções. Na década de 1960, ele continuou aparecendo em filmes de faroeste e participações especiais em séries de TV: Wagon Train, Wanted, Dead or Alive, Rawhide, Laram, Daniel Boone, The Virginia, mas quase sempre interpretando o mesmo tipo de personagem. Mesmo quando entregava atuações sólidas, raramente recebia o reconhecimento ou a variedade que merecia.
Participou de 3 episódios de Daniel Boone entre 1964 e 1965, interpretando papéis com pouquíssimos diálogos. Durante as filmagens de O Cavaleiro Solitário, ganhava cerca de $100 mil americanos por temporada, o que equivaleria a cerca de $850 mil americanos hoje. Mas, ainda assim, era apenas metade do que Clayton Moore ganhava. Essa disparidade salarial o acompanhou durante a maior parte de sua carreira. Conforme a década de 1960 avançava, o movimento pelos direitos dos povos indígenas também ganhava força. E com ele vieram as críticas, não de Hollywood, mas das próprias comunidades indígenas. Ativistas começaram a denunciar como personagens indígenas tanto reforçavam estereótipos antigos. Um acadêmico chamou tanto de um passo para trás indígena, enquanto Russell Means, um líder do movimento indígena americano, usou tanto como um insulto, assim como Tio Tom era usado nas comunidades negras. Silver Hills se viu preso entre a fama que havia conquistado e a imagem sobre a qual essa fama se baseava. Ele começou a desaparecer das telas não porque quisesse, mas porque as emissoras e os estúdios ficaram receosos com possíveis reações negativas. Nem mesmo seu sucesso anterior pôde protegê-lo da mudança de cenário. Mas, em vez de desaparecer ou se calar, ele se voltou para algo mais duradouro. No início da década de 1960, cofundou o Indian Actors Workshop em Los Angeles. O projeto começou no A Indian Center, com a ajuda de Buffy Sainte-Marie, Iron Eyes, Cody e Rod Redwing. Em 1966, já era uma instituição consolidada, oferecendo aulas semanais e proporcionando aos atores indígenas um local para treinar, ensaiar e desenvolver suas habilidades. Um desses futuros atores foi Michael Horse, que mais tarde interpretou Tonto em A Lenda do Cavaleiro Solitário, em 1981, e ficou conhecido por seu papel em Twin Peaks. Em 1973, Silver afirmou que seu principal objetivo era despertar a criatividade adormecida dentro das comunidades indígenas. Ele não apenas disse isso, ele construiu. No final da década de 1930, enquanto trabalhava como dublê e figurante em Hollywood, Jay Silverheels casou-se com Bobby Smith. O casamento desmoronou em 1943. Nessa mesma época, ele conciliava trabalhos instáveis no cinema com o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial. Frequentemente, ele estava ausente, realizando acrobacias perigosas para filmes como The Seahawk e Western Union, ganhando o suficiente apenas para sobreviver, cerca de $50 a $75 por semana. O divórcio o deixou afastado de seus 2 filhos, Steve e uma filha cujo nome varia nos registros, às vezes listado como Gail e às vezes como Sharon. A renda limitada de Jay, as viagens constantes e as complicações legais do serviço militar tornaram quase impossível para ele manter contato próximo com seus familiares. Alguns anos depois, em 1945 ou 1946, Jay se casou com Mary Doma, uma ítalo-americana com quem ele certa vez brincou que se casaria apenas para se vingar de Cristóvão Colombo. Ele chamava seus filhos de indelianos. Tiveram 4 filhos, Jay Jr., Marilyn, Pamela e Karen, e se estabeleceram em Canoga Park, Califórnia. Em 1949, Jay conseguiu o papel que definiria sua imagem pública, tanto em O Cavaleiro Solitário. O papel lhe trouxe fama, mas não fortuna.
Naquela época, os contratos não ofereciam muita estabilidade financeira a longo prazo, e o fato de tanto ser estereotipado fez com que tanto representasse tanto um sucesso quanto uma armadilha. Mesmo após o término da série em 1957, ele continuou sendo escalado para papéis que o faziam parecer e soar como tanto. Ele sofreu um ataque cardíaco em 1955 durante as filmagens e ficou 8 semanas afastado do trabalho, o que agravou ainda mais sua situação financeira já precária. Ainda assim, ele e Mary permaneceram juntos até a morte dele, enfrentando todos os altos e baixos de uma carreira longa e instável. No início da década de 1960, ele começou a refletir sobre como os nativos americanos eram representados em Hollywood e, mais importante, quem tinha o direito de representá-los. Ele começou apoiando discretamente um projeto que se tornaria formal em 1966, o Indian Actors Workshop. Era a maneira que ele encontrou de fazer algo concreto em vez de protestar de fora. Ele acreditava que os boicotes não funcionariam para os nativos americanos da mesma forma que funcionaram para os afro-americanos, argumentando que um boicote por parte dos indígenas não acarretaria a perda financeira que um boicote por parte dos negros poderia trazer. Portanto, ele se concentrou no que podia controlar: o treinamento. Ao lado de Noble Kid Chisel e William Bassett, Jay ensinou atuação, voz, dublês e até nutrição para aspirantes a atores indígenas. Eles realizavam sessões semanais em locais como o Centro Indígena de Los Angeles e uma igreja metodista em Echo Park. O objetivo era claro: ajudar atores indígenas a ingressarem no Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild, a conseguirem papéis melhores e a mudar gradualmente a forma como os estúdios os enxergavam. Nem todos apreciaram essa abordagem. Ativistas como Russell Means viam Tonto como um símbolo de tudo o que havia de errado com a representação indígena. O personagem foi ridicularizado como um índio que faz o que tem que fazer, e a palavra tonto chegou a ser usada como um termo pejorativo em círculos ativistas. Mas Jay persistiu em seu caminho. Ele acreditava que a verdadeira mudança não viria de gritar contra os portões, mas sim de ajudar as pessoas a atravessá-los. Ele chegou a organizar uma campanha de cartas para o presidente Eisenhower, o vice-presidente Nixon e os principais executivos de televisão, pedindo melhores representações dos nativos americanos na tela. A oficina também abordava questões comunitárias mais amplas, como o abuso de álcool e o cuidado com os idosos. Não se tratava apenas de atuação, tratava-se de identidade, orgulho e sobrevivência. Com a chegada da década de 1970, Jay embarcou em uma segunda carreira: corridas de cavalos. Ele obteve uma carteira de motorista provisória em 1974 e treinou cavalos no Hollywood Park. Ele gostava de trotar com eles na pista, e sua fama ajudou a promover as corridas quando ele viajou em turnê para o leste do país em 1973 e 1974. Um dos cavalos com os quais ele foi posteriormente homenageado, Hiho Silver Heels, quebrou um recorde de pista em Los Alamitos em 1996. A viúva de Jay, Mary, e seu filho, Jay Jr., estavam presentes para testemunhar a cerimônia. Mas, a essa altura, Jay já havia falecido há muito tempo. Em 1975, justamente quando papéis mais sérios e dignos finalmente começavam a surgir, ele sofreu uma série de derrames que o deixaram parcialmente paralisado. Em 1976, outro derrame grave afetou severamente sua fala.
Em 17 de julho de 1979, poucos meses antes de sua morte, ele recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Ele compareceu em uma cadeira de rodas, cercado por dançarinos indígenas. Mal conseguiu murmurar algumas palavras de agradecimento. Foi um momento silencioso e agridoce para um homem que havia se expressado tão fortemente com suas ações. Em 5 de março de 1980, Jay faleceu aos 67 anos em decorrência de complicações de um AVC e pneumonia em um hospital em Calabasas. Ele foi cremado e suas cinzas foram levadas de volta para a reserva das Seis Nações, em Ontário, onde nasceu. Seu filho, J. Silverhills Jr., seguiu os passos da família e também se tornou ator. Ele participou de A Lenda do Cavaleiro Solitário em 1981, um filme marcado por tantos problemas de produção que se tornou um exemplo a ser evitado em Hollywood. A voz do ator principal teve que ser dublada completamente, já que o ator original do Cavaleiro Solitário, Clayton Moore, foi impedido legalmente de usar a máscara do personagem em público, o que causou uma grande polêmica na mídia. O filme foi um fracasso tão retumbante que seu astro nunca mais atuou. Mesmo assim, Jay Jr. continuou na televisão, tentando seguir os passos do pai. Ter orgulho, ser visível e lutar por melhores papéis para atores indígenas. Em 1966, quando Jay lançou oficialmente o Indian Actors Workshop, ele disse que seu principal objetivo era despertar a criatividade adormecida dos indígenas. Essa criatividade não permaneceu adormecida por muito tempo. Nos anos que se seguiram à sua morte, a influência da oficina pôde ser sentida na ascensão de atores indígenas como Graham Greene, que foi indicado ao Oscar por Dança com Lobos e filmes como Smoke Signals em 1998, o primeiro longa-metragem escrito, dirigido e produzido por nativos americanos. O nome de Jay está gravado no concreto de Hollywood e no legado do cinema indígena. Ele foi introduzido póstumamente no Hall da Fama dos Artistas do Oeste em 1993 e no Hall da Fama do Lacrosse canadense em 1997, sob o nome de Harry Tento Smith. Seu retrato ainda está exposto no Chase Performing Arts Center, em Buffalo. Sua influência se manifesta em cada contador de histórias indígena que exige mais do que estereótipos e escolhe falar, agir e escrever em seus próprios termos. E embora ele tenha dito certa vez que se encolhia por dentro toda vez que tinha que recitar as falas em inglês macarrônico de tanto, ele nunca deixou que a amargura o impedisse. No programa Tonight Show, em 1969, ele entrou como tanto, olhou diretamente para a câmera e disse: "Meu nome é Tanto. Venho de Toronto e falo Esperanto." Mesmo quando as falas não eram suas, Jay Silverhills sabia como reconquistar o palco.